Paz, peregrinos! Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Estamos aqui mais uma vez com sua Bíblia comentada em vídeo. E dando continuidade, hoje é Gênesis capítulo 6. O capítulo 6 de Gênesis, ele fala sobre a corrupção do gênero humano. E o que é isso? O que aconteceu na Terra para deixar Deus tão chateado a ponto dele querer destruir toda a humanidade? Olhar para a terra e ver que o espírito dele não mais habitava no homem e falar: não tem mais jeito, eu preciso fazer tudo de novo. Na realidade, Gênesis 6 é alvo de estudo por teólogos e estudiosos há séculos. E não sou eu aqui hoje que tenho a pretensão de te esclarecer completamente o que acontece entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O que eu posso dizer para você é que há um cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e isso irrita profundamente a Deus. Gênesis 6 é uma inquietação na cabeça de muita gente. E eu vou trazer para vocês as duas principais linhas que são defendidas. A primeira é defendida pela maioria das igrejas, que diz que os filhos de Deus são os filhos da descendência de Sete, da descendência que o Senhor fez aliança. E as filhas dos homens são da descendência de Caim, ou seja, da descendência da maldição. A primeira pergunta que eu me faço ao tentar defender essa linha é: por que o cruzamento de duas pessoas, mesmo uma sendo mais amaldiçoada do que a outra, que era de Caim ao invés de Sete, mas ambas as linhagens eram pecadoras, porque Adão já havia pecado e ele era o pai deles dois? Por que o cruzamento dessas duas linhagens geraria gigantes? E gigantes poderosos. E Deus, ao olhar para o fruto desse cruzamento, querer destruir a humanidade. Essa é a linha mais comumente conhecida. Os filhos de Sete optaram por se casar com as filhas de Caim, e aí Deus se desagradou disso. Mas existe uma outra linha um pouco mais controversa, mas se você quiser exercitar um pouco mais a sua cabeça, você vai ver que também faz sentido. Qual é essa? Que os filhos de Deus são os anjos caídos e as filhas dos homens são as mulheres humanas. E quando um ser espiritual escolhe uma mulher humana para ter relacionamento, esse cruzamento de espécies gera um ser quase um mutante. Porque ele era um gigante e ele era poderoso. Muitas e muitas e muitas gerações depois disso, a Bíblia ainda falava sobre os gigantes. O que encontrou Davi, por exemplo, que já era gerações muito futuras, já tinha diminuído muito. Ele tinha basicamente 3 metros de altura. Mas, pastor, isso não é absurdo falar que um anjo coabitou com uma mulher e deu origem a uma criança? Bom, Jó diz assim no capítulo 1: quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus, Satanás foi com eles. Quando ele fala filhos de Deus, ele está dizendo anjos. Jó 38 também. Sempre que a Bíblia fala filhos de Deus, ela está se referindo a anjos. E quando fala filhos dos homens, somos todos nós humanos. Se você pensar, deixa a sua imaginação vagar. Não quero trazer aqui uma heresia. Essa linha já existe há muitos séculos. Mas pensa comigo. Talvez um ser espiritual, se ele tivesse um relacionamento com uma pessoa, ele poderia ter gerado um mutante, faria um sentido. Mas você pode perguntar: pastor, quando Jesus esteve na Terra, perguntaram para ele como que é o casamento no céu. E ele disse assim: lá no céu as pessoas são como os anjos, elas não se casam, elas não se dão em casamento. Tá vendo? Anjo não casa com ninguém. E eu te digo, verdade. Mas preste atenção nas palavras de Deus, de Jesus. Lá no céu. Ele não está falando de anjos caídos, aqueles que se transformaram em demônios. Lá no céu não há casamento. Mas possivelmente os demônios que se corromperam
eles se envolveram com as filhas dos homens. E o que aconteceu com esses demônios? Porque hoje em dia nós não temos ainda tantos demônios cruzando com mulheres ou com homens e tendo seres sobrenaturais. Quero te convidar a ler 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, a partir do 19, diz assim: no qual também ele pregou aos espíritos em prisão. Ele quem? Está falando de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, no período que ele foi crucificado até o período que ele ressuscitou, aqueles dias ali. E diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses? E que pregar é esse? A palavra pregar aqui é kerusen no grego. Não é pregar para o arrependimento. É proclamar, anunciar alguma coisa. É dizer, vocês erraram. Estou aqui com a prova do erro de vocês e por isso vocês estão em prisão. Vamos continuar no versículo 20. Aos quais no outro tempo foram desobedientes quando a longevidade de Deus, a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto este preparava a arca, no qual poucos, a saber apenas 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva. E no 22 diz, ao qual, depois de ir ao céu, estar à destra de Deus, ficando subordinado a ele, a Jesus, anjos, potestades e poderes. Numa linha viajante na maionese, mas que é uma linha teológica que faz sentido, os anjos, ao serem lançados fora do céu, se transformando no que nós conhecemos hoje como demônios, eles cruzaram, eles se corromperam e de alguma forma cruzaram com as mulheres. A Bíblia diz que do cruzamento disso nasceram os Nefilins, ou os Nefilins. Nefilins no hebraico significa caídos. E por causa disso surgiram guerreiros, gigantes, poderosos. E esses anjos que fizeram tal atrocidade foram lançados em prisão e estão em prisão até os dias finais, onde serão soltos, segundo Apocalipse, para fazer maldade na terra. Agora, presta atenção. Se tal absurdo acontecesse, isso não traria a ira de Deus? Não seria interessante dizer, poxa, eles estão mudando a criação, eles estão defraudando. Haverá de ser novamente purificada toda essa geração. Quando nós formos estudar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 19, você vai ver que Deus também se ira quando alguém resolve coabitar, fazer sexo, se unir com coito, com um ser espiritual. Mas, diante dessas duas linhas teológicas, o que eu quero lembrar para você é que mesmo Deus olhando para a terra e enxergando só a maldade, ele viu Noé e ele resolveu dar uma chance e trazer a arca da salvação. Eu quero te convidar a entrar nessa arca, não perder o próximo estudo, não ficar no dilúvio afogando. Porque o versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade por causa disso. Significa que Deus voltou atrás? Deus se arrepende? Não, queridos. Quando nós atribuímos uma característica humana a Deus, isso na teologia se chama antropomorfismo. É quando nós queremos dizer que Deus se entristece, chora, se alegra, sente saudades. É atribuir características humanas a Deus. Isso se chama antropomorfismo. Isso significa que Deus se arrependeu, ele não conhece tudo. Na realidade, ele sabe de todas as coisas, mas para que nós, da nossa limitação, possamos conhecer um pouquinho mais de Deus, ele se desdobra de tantas maneiras para tentar se revelar a nós. Da mesma forma, mesmo sendo um Deus, ele tenta se desdobrar para que nós possamos entendê-lo. Ele é o Deus que cura, o El Rafá. Ele é a nossa bandeira, Nissi. Ele é a paz, Shalom. Isso significa que se você chamar o El Rafá, é um Deus diferente do Yahvé, Adonai, Tzidkenu? Não. É apenas ele se revelando de tantas e tantas formas, simplesmente para dizer que te ama. E por causa disso,
Algumas vezes você vai ver que ele se entristece, se alegra com a sua vida ou se arrepende. Ele está além dos sentimentos humanos, mas ele quer que você saiba que ele quer se revelar a você e ter intimidade com você. Isso é abrir mão cada momento da sua grandeza para que cada um de nós possamos nos aproximar dele. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Fique com a gente. Vamos entrar na arca próxima semana em Gênesis 7. E saiba, existem essas duas linhas teológicas. Cada um aceita uma. Ambas têm fundamento. Estamos aqui apenas para comentar a Bíblia com você. E você leia ela em casa e deixa Deus falar ao seu coração. Deus te abençoe.